A vida de caminhoneiro não é fácil. Encontramos pessoas boas e ruins todos os dias. Temos um grande risco de ir e não voltar mais para casa. Mas também o que mais nos assombra é que, além da violência nas estradas e seus perigos, ainda temos que ter cuidado com assombrações que aparecem pelos trajetos, querendo ceifar nossas vidas, provocando muitas das vezes graves acidentes. Olá, Cris, e a todos os ouvintes do canal. Me chamo Moisés, tenho 55 anos e atualmente moro na pequena cidade de Raposa, que fica a cerca de 27 quilômetros da capital de São Luís, no Maranhão. Sou motorista há cerca de 35 anos e transporto peixes de um estado para o outro e também faço outros tipos de frete. Não sou casado e nem tenho filhos, pois eu preferi viver essa vida sozinho, sem compromisso sério com ninguém. Já vi muitas coisas por essas estradas de meu Deus, mas irei contar hoje um caso que aconteceu comigo e que eu considero o mais assustador de todos que já presenciei. Era uma noite de quaresma no ano de 1996. Na época eu tinha cerca de 26 anos e já era um caminhoneiro relativamente experiente. Eu tinha pegado uma carga de Luiz Correia, Piauí, para a cidade de Belém, no Pará. Quando os ajudantes terminaram de carregar a carga no meu caminhão, já era por volta das 18 horas. Então fui em casa rapidinho, tomei banho, jantei e saí em viagem. Eu estava dirigindo meu caminhão pela BR-316, uma parte da rodovia que liga Piauí ao Pará. Naquele dia eu me sentia cansado após algumas horas na estrada e isso não era comum, pois tinha costume de viajar por horas sem sentir nenhum cansaço. Queria parar e descansar, mas eu precisava continuar para poder entregar a carga no prazo. À medida que a noite avançava, eu comecei a sentir uma sensação estranha. Não sei explicar, parecia que a escuridão da noite trazia uma áurea macabra que não sei explicar. Quase não vi outros veículos na rodovia, nem nos dois sentidos. Achei tudo muito estranho, mas mesmo assim, continuei meu percurso. Já era por volta das 2 da manhã, quando estava passando pela cidade de Alto Alegre, no Maranhão. Resolvi então tomar um café para ver se eu despertava mais um pouco, pois o sono estava pesado e eu precisava me manter acordado. Parei em um posto de gasolina e fui na loja de conveniência e pedi um café bem forte. Um rapaz de meia idade me atendeu. Sentei-me em um banco próximo ao balcão e aguardei o café. O rapaz perguntou se eu era caminhoneiro e eu respondi que sim. Foi então que ele me disse: "Amigo, nem te conto, mas há mais ou menos uns 45 minutos atrás, um caminhoneiro entrou aqui muito assustado. Ele me pediu um copo de água com açúcar, pois ele estava muito nervoso. Eu corri e fiz a garapa de açúcar para ele e ele bebeu rapidamente, sem respirar. Logo em seguida ele sentou-se e ficou por alguns minutos ali meio catatônico. Então novamente ele me chamou e disse: "Meu jovem, vem aqui por favor." Eu fui até ele e perguntei se estava tudo bem. E ele respondeu: "Meu jovem, agora estou, mas até agora há pouco eu estava assombrado." Eu, sem entender, fiquei esperando ele me contar o que tinha acontecido. Foi então que ele me perguntou: "Meu jovem, você escuta relatos de motoristas sobre assombrações nessa rodovia?" Eu respondi: "Senhor, as pessoas sempre falam que essa BR é uma das mais assombradas do Brasil e que sempre contam alguma manifestação sobrenatural. Porém, eu mesmo nunca vi nada, até mesmo porque eu nunca saí dessa cidade." O motorista me olhou sério e disse: "Meu jovem, acabei de presenciar uma situação muito macabra. Eu vi um menino esquisito parado no meio da BR. Eu estava sem carga no caminhão.
e a velocidade estava acima de 90 quilômetros e não consegui parar a tempo e acabei passando por cima do menino. Eu gelei com tudo aquilo, parei o caminhão rapidamente e corri para ver o estado do pobre do menino. Eu já estava esperando uma cena terrível, mas quando fui ver o local que era para estar o menino, não tinha simplesmente nada. Estava totalmente vazio. Vi somente as marcas dos pneus do meu caminhão no asfalto por causa da freada brusca que dei. Foi quando eu escutei uma risada de criança e olhei para o outro lado da rodovia, de onde vinham os risos. Foi então que apontei a minha lanterna e vi um menino assustador e que tinha por volta de 7 anos de idade. Os seus olhos eram negros e profundos, como se ele absorvesse a escuridão da noite. As suas roupas estavam rasgadas e que tinha uma aparência muito pálida. Sua pele tinha um tom azulado e o cheiro de podre exalou o local. E observei que ao lado daquele menino tinha uma cruz de madeira que estava parcialmente coberta pelo mato, ali na beira da estrada. Eu paralisei diante daquela visão sinistra. Senti que aquilo não era coisa desse mundo. Eu corri para o meu caminhão, que estava ali no acostamento, e continuei ouvindo os risos macabros daquele menino e que me observava com aqueles olhos malignos. Peguei então meu caminhão e saí daquele local maldito rapidamente, até que, graças a Deus, cheguei aqui. Mas tenho que continuar meu trajeto, pois eu tenho que pegar uma mercadoria pela manhã em Teresina. E assim ele terminou seu relato. Eu disse para ele se acalmar e tentar relaxar, e ele ficou por aqui por cerca de meia hora. Depois ele agradeceu e seguiu viagem. E essas foram as palavras que o atendente disse para mim lá na conveniência. Cris, eu fiquei em silêncio escutando a história do atendente. E ele falava com muita empolgação daquela história macabra. Sinceramente, até perdi o sono. Não sei se foi o café ou foi aquela história macabra que ele contou. E eu até me senti mais disposto para continuar viajando. Em seguida, paguei o café e o atendente falou: "Que Deus o acompanhe, amigo." Agradeci a gentileza e entrei no caminhão e retornei para a estrada. Quando já estava no final da cidade, liguei o rádio do caminhão e comecei a cantar bem alto para espantar o mal-estar e o medinho que no fundo eu estava sentindo. Quando já estava dirigindo por cerca de meia hora, meu rádio começou a falhar, como se estivesse dando algum tipo de problema. Eu, sem entender, diminuí a velocidade para tentar resolver o problema do rádio. Quando vi que não tinha jeito, eu desliguei o rádio. Ah, Cris, parece que o ambiente ficou ainda mais opressor. Me sentia sufocado, como se tivesse dificuldade em respirar. Então resolvi abrir a janela para o vento entrar e ver se passava aquela sensação terrível que eu estava sentindo. Foi quando, de repente, eu ouvi um barulho atrás do caminhão. Eu olhei para o retrovisor e vi uma criança correndo atrás do caminhão, gritando e dando gargalhadas. Eu me perguntei, como pode uma criança correr tão rápido? E muito menos a essas horas da madrugada? Ele corria com a velocidade anormal para uma criança comum. A criança foi se aproximando pela lateral do caminhão e pude ver um pouco da sua aparência. Aquilo parecia ter olhos pretos e com um brilho esquisito. Seu rosto tinha uma expressão maligna, seu sorriso era medonho, sua pele era muito pálida e opaca e vestia trapos velhos. Era uma visão grotesca. Não sei como não tive um troço ali mesmo. Eu senti um medo intenso e tentei acelerar o caminhão, porém não poderia correr muito, pois estava com carga no baú. Eu estava ali naquela estrada sozinho e desesperado, somente rezando a Deus para que aquilo fosse embora.
De repente foi formando uma neblina intensa na estrada, tornando ainda mais difícil ver o caminho onde eu estava indo. E novamente escutei um barulho forte de batidas no baú do meu caminhão. Era novamente o menino maldito que ainda estava correndo ao meu lado. O mais assustador foi quando eu ouvi os risos daquela criança maligna ecoar dentro da boleia do meu caminhão. E rapidamente subiu um fedor de podre que exalou toda a boleia. Senti que aquilo estava ao meu lado e o cheiro era insuportável. Não tive coragem de olhar para o lado, em direção onde aquilo estava. Minha respiração estava ofegante. Parecia que eu ia ter um troço ali mesmo. O menino maldito não parava de gargalhar e me deixava cada vez mais nervoso. Então comecei a rezar o credo em voz alta. Foi então que ele se enfureceu. O menino maldito começou a puxar meu volante e eu lutando com ele para tentar me manter no controle. E continuei rezando em voz alta. Eu já estava quase perdendo o controle do caminhão. Fiquei zigue-zagueando pela rodovia e eu senti que estava prestes a sofrer um acidente grave e poderia também até machucar alguém que viesse no caminho oposto. Então clamei por Deus, clamei com voz alta. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu prometo que todos os anos irei para a procissão de São José de Ribamar, se o Senhor me livrar desse inferno. De repente, o menino soltou bruscamente o volante. E aquela coisa fez um som macabro que parecia um bicho sendo abatido. E começou a se contorcer dentro da minha boleia e saiu com tudo pela janela, passando por mim com uma rajada de vento frio e um cheiro insuportável de podre. Freiei bruscamente o caminhão e parei no meio da BR-316. Respirei fundo, olhei para o lado e vi que o menino maligno não estava mais sentado ao meu lado. Então liguei o caminhão e coloquei no acostamento. Fiquei alguns minutos ali parado, sem reação, naquela rodovia sozinha e me tremendo de medo, tentando me controlar e agradecendo a Deus pelo livramento. A neblina intensa na estrada foi simplesmente se desfazendo do nada, fazendo eu ver o caminho com mais facilidade. Então pude perceber que ao lado onde eu estava estacionado, vi a tal cruz de madeira que o rapaz tinha falado e que estava um pouco coberta de mato, mas vi que além dela, um pouco mais à frente, vi outras cruzes também que estavam parcialmente cobertas pelos matos. Eu sabia que eu precisava sair dali com urgência, antes que aquele capeta voltasse, mas eu estava muito assustado e nervoso. Fiz uma oração pedindo a direção de Deus e saí com tudo daquele local amaldiçoado. E parei somente em um posto de gasolina próximo à cidade de Bela Vista do Maranhão. Comprei outro café e tentei controlar meu nervosismo. O dono do posto, vendo meu estado, me perguntou se eu precisava de ajuda. Então relatei o que havia acontecido comigo há pouco tempo atrás. E eu disse que não estava ficando louco. O dono do posto me falou: essa BR-316 é conhecida por ser uma estrada muito perigosa, especialmente à noite. Ele disse que muitos motoristas haviam relatado aparições estranhas naquela estrada, incluindo fantasmas e entidades malignas. E que justamente naquele trecho já havia acontecido vários acidentes e muitos com vítimas fatais, e que aquele trajeto é cheio de cruzes à beira da estrada. Eu agradeci ao dono do posto por ter me escutado, então segui viagem com muito cuidado. Graças a Deus já estava quase amanhecendo e poucas horas eu já estaria em solo paraense. E no final da manhã cheguei em Belém, entreguei a carga e em seguida fui procurar algum lugar para descansar naquele dia. No outro dia saí bem cedo, por volta das 5 horas da manhã. Quando eu passei novamente por aquele local,
Eu vi as cruzes e vi que tinha outras a mais que eu não tinha prestado atenção. Eu decidi parar e ver mais de perto. Mesmo com medo, fui investigar de quem se tratava aquelas cruzes. As cruzes não tinham datas nem nomes. A de madeira era a única que tinha data. Era de um menino de 8 anos, nascido em 10/1 de 1984. Falecimento no dia 9/8 de 1992. Nessa hora tive a impressão de ouvir uma risada do menino e olhei para dentro da boleia e tive a leve impressão de vê-lo lá dentro. Então repreendi tudo aquilo e eu corri para o meu caminhão e saí dali rapidamente, me valendo de Deus todo o tempo. Desde essa época sou devoto de São José de Ribamar, no qual vou todo mês de setembro para a sua procissão na sua cidade, que também leva o nome do santo. Já passei por aquela BR várias vezes e com o tempo as cruzes foram sendo consumidas pelo matagal, até não serem mais vistas. Acredito que aquela assombração perdeu a vida ali. Inconformado, ele assombra e causa acidentes aos desavisados que passam pelo trecho da BR-316. Muito obrigado a todos e até a próxima.